mais uma vez na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus Pai, porque podemos participar desse louvor, Pai, que esse louvor tenha subido e que o Senhor possa ter ouvido a nossa voz, ter ouvido a nossa oração, Pai, e que seja como um cheiro agradável às suas narinas, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer, Pai, pela vida de cada adolescente, Senhor Deus, que se encontra neste lugar, Pai, aqueles que também que não puderam vir aqui, Senhor. Pai, agora estamos no momento da palavra, Senhor Deus, Pai. Eu não estou aqui para minha glória, eu não estou aqui para me aparecer, Pai, mas eu quero ser usado agora pelo Senhor, Pai. Que a Tua voz, Pai, seja ministrada aqui, que a Tua palavra seja ministrada, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo. Vai abrindo os corações de cada um que está aqui, Pai, que esses corações possam desejar ardentemente ao Senhor, Pai, que esses adolescentes, Pai, possam querer cada vez mais estar contigo, que esses adolescentes possam cada vez mais querer Te buscar, querer Te adorar, querer orar, querer ler a Tua palavra, Senhor Deus, Pai, que nós possamos estar Te conhecendo mais a cada dia, Senhor Deus, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai, que cada coração possa ser uma terra fértil, Pai, que a semente da Tua palavra possa estar gerando fruto, Senhor Deus, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus, nada para nós, nada para esse ministério, Pai. Nós queremos, Pai, ser uma geração que o Senhor vai levantar, nós queremos ser uma geração comprometida com o Senhor, Pai. Então vai nos mudando, Senhor Deus, tudo aquilo que a gente precisa melhorar, Pai, vai nos ensinando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós não saiamos do mesmo jeito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nossa, tô virado pra lá. Mano, quando eu tô orando, tô um pouco nervoso, né? Mas peraí, deixa eu pegar uma água aqui. Amém. Agradeço a oportunidade, né, por poder estar aqui. Obrigado, Vânia. Deus abençoe. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Por que o mundo deveria nos levar a sério se a gente não leva Deus a sério? Por que o mundo deveria olhar de forma diferente para nós quando a gente não olha de uma forma diferente para Deus? Quando a gente olha, Deus, beleza, está lá em cima, legal. Porque o mundo deveria ver alguma diferença em nós quando a gente não busca ser diferente na presença de Deus. O mundo nunca vai ver Cristo em nós se nós primeiro não encontrarmos a Cristo. Você nunca vai dar algo para alguém que você não tem. A gente quer tanto um avivamento, tem muita gente aqui que quem sabe o que é um avivamento primeiro? Ou mais ou menos tem uma noção assim do que é? Hoje eu ouvi falar. Amém? Tem tanta gente que quer tanto um avivamento, tanto tenta tipo, Deus vem aqui, aviva os nossos corações, a gente canta, a gente ora, e parece que nada acontece. Por quê? Porque nós queremos um avivamento sem ter nenhuma dor. A gente quer um avivamento sem a gente ter que pagar nenhum preço. É como se uma mãe fosse gerar o filho e quisesse que fosse tudo bem, quisesse que não doesse. A gente quer um parto sem dor, quer uma gravidez sem sofrimento. O avivamento é a mesma coisa. O avivamento, ele é necessário que haja algum preço a ser pago, que haja um sofrimento em nós. Não que a gente vai sofrer no físico, muitas vezes pode ser, mas a gente vai sofrer muitas horas por amor a Deus, que nem eu acho que Paulo que falou que somos entregues à morte todo dia por amor a Jesus. E quem conhece um pouco da história dos avivamentos, da Rua Azusa e tantos outros, nunca houve na história nenhum avivamento que não foi precedido, que antes não teve um grupo de pessoas que decidiu se matar, assim, entre aspas, decidiu deixar sua vida de lado, deixar tudo de lado para buscar aquele avivamento. Graças a Deus aqui na nossa igreja a gente vê algumas pessoas comprometidas e querendo esse avivamento. Mas a gente não ama esse avivamento, a gente não deseja o avivamento. Porque se a gente amasse, se a gente desejasse, a gente estaria com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso corpo mais inflamado por Deus. A gente buscaria mais, a gente oraria mais, a gente
quereria que Ele cresça e eu diminua. Não só a gente cantar aqui, vir fazer festa e depois voltar para casa e continuar vivendo a mesma vida. 2 razões para a gente não desejar tanto esse avivamento é porque a gente está satisfeito sem Ele. Porque está tudo muito bom, nós estamos acomodados, nós estamos bem, nós estamos vivendo da maneira que a gente quer, está tudo tão agradável. Eu não preciso passar 15 minutos na presença de Deus, eu faço minha oração pela manhã e está tudo ótimo. Eu não preciso ler a Bíblia, domingo eu vou lá, o pastor fala algumas coisas, depois eu vou para casa. A gente está satisfeito em viver dessa mesma forma, de um coração vazio de tudo e tão cheio de nada. E a outra razão para a gente não amar, não desejar esse avivamento, porque esse avivamento custa muito para nós. Não queremos que Deus desfaça a nossa rotina, não queremos que Deus mude os nossos corações, mude a nossa vida, mude o nosso dia a dia, mude nossas amizades, para que a gente possa receber esse avivamento. A gente não está disposto a abrir mão de nada, literalmente de nada, né? Para estarmos mais íntimos de Deus. Está tudo tão bom. Eu gostaria de que vocês abrissem a palavra em Mateus 8, 18 a 22. Rapidinho. Amém? Eu vou ler aqui. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para... certo? Tá certo. Deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ali Jesus ele fala que para eles poderem seguir a Jesus, eles teriam que passar noites mal dormidas, porque eles não teriam um lugar fixo para ele morar, e teria que, uma coisa, imagina assim, se algum familiar seu morre, você quer ir no enterro pelo menos, né? Mas Jesus falou: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. É algo que custa muito às vezes para nós, não é nem em tamanha dimensão que Deus nos pede, mas a gente não está disposto a fazer nada por isso. Que nem em João 6,60, esse versículo ele exemplifica bem o que eu estou falando. Está escrito assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E no versículo 66 fala assim: por conta disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando que Jesus disse para esses discípulos, não eram os 12, Jesus tinha outros discípulos, tinha os 70. Quando Jesus disse alguma coisa que confrontava a vontade dessas pessoas, que confrontava aquilo que a pessoa vivia, que ia contrário àquilo que a pessoa se agradava, assim, as pessoas simplesmente falaram: nossa, isso é muito difícil, vou viver a minha vida. E para nós, basicamente, é a mesma coisa. Jesus fala alguma coisa: deixa o celular 30 minutinhos para você ficar comigo. Não, Deus, agora não. Agora tá tão bom a conversa aqui. E Jesus, ele pede muitas coisas que não são pecado também. Por exemplo, mexer no celular, não é pecado. Mas muitas vezes a gente, não é pecado. Mas muitas vezes a gente tem que tem que abrir mão dessas coisas assim, para que a gente possa ter uma intimidade maior com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui está na palavra em Lucas 14:33, fala assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não abrir mão de tudo, não pode ser discípulo de Jesus. Se a gente continuar vivendo essa mesma vida, com essas mesmas atitudes, com essas mesmas coisas, a gente não pode ser chamado cristão, a gente não pode ser chamado evangélico, a gente não pode ser
chamado nada porque a gente não segue a Cristo, porque a gente não vive o Evangelho. E hoje em dia nós vemos muitas igrejas, tantas denominações, tantas pessoas, mas nunca se viu tantas igrejas tão vazias espiritualmente, tão mortas. Hoje nós vemos os púlpitos com homens mortos pregando sermões mortos para pessoas mortas, e vai virando um ciclo e é tudo morto e nada muda. Mas a grande pergunta que eu te faço é: por que isso está acontecendo? Porque raramente a gente vê pessoas, vê homens e mulheres que renunciaram a tudo quanto tinham para viver por amor a Deus. Mas ainda muito raro da gente ver homens ou mulheres que se entregaram a uma prática que Deus ele nos deixou, que Jesus nos ensinou, que Jesus foi o nosso maior exemplo. E que se essa prática não fosse tão negligenciada por nós, não fosse tão deixada de lado por nós, a gente poderia mudar o mundo e traria um avivamento aos nossos corações, aos corações daqueles que estão na nossa igreja, aos corações daqueles que estão na nossa escola, aos corações do nosso Brasil, da nossa cidade. Se a gente realmente vivesse essa prática, a gente poderia mudar muita coisa. Porque se só esses adolescentes que estão aqui decidissem viver apenas um dia o Evangelho de verdade, a gente poderia mudar o nosso mundo. Mas o problema é que são poucos os que querem. E essa prática que poucos se entregam é a prática da oração, que é uma tarefa simples, mas uma tarefa muito complicada. É uma coisa fácil, mas é uma coisa difícil. Vocês vão entender já. E mais do que uma simples tarefa do cristão, a oração é um estilo de vida. Tem um escritor, um pastor, ele chama John MacArthur, ele disse assim: para os cristãos, orar é como respirar. Você não tem que pensar em respirar, porque a atmosfera exerce sobre seus pulmões e o força a fazer isso. Quem aqui tem que ficar, agora eu vou respirar? Não, é uma coisa natural. E é por isso que é mais difícil prender a respiração do que respirar. E da mesma forma, quando você nasce na família de Deus, você entra em uma atmosfera espiritual, onde a presença de Deus e a graça de Deus exercem pressão sobre a sua vida, e a oração, é a resposta normal a essa pressão. Se a gente se autodenomina cristão, a gente vive nessa atmosfera, e a gente precisa respirar. E a nossa respiração é a oração. Se a gente não ora, a gente está escolhendo morrer. É uma decisão sua. Você quer ficar segurando a sua respiração ou você quer respirar na família de Deus? Como cristãos, todos entramos na atmosfera divina para respirar o ar da oração. Somente dessa forma poderemos sobreviver nas trevas do mundo. Somente dessa forma poderemos sobreviver nas trevas do mundo. Só vivendo e respirando a oração, a gente pode realmente viver da maneira que Jesus quer que nós vivamos. Que é a nossa vida em abundância, a nossa vida na plenitude, E somente a oração vai nos trazer um avivamento. Somente a gente não vê as pessoas querendo orar para receber o poder de Deus. A gente quer um poder de Deus comprado, a gente quer um poder de Deus comprando uma camiseta do Lucinho, a gente quer um poder de Deus assim. A gente só vai ver pregadores vivos, pregando sermões vivos, para pessoas vivas, igrejas realmente vivas, quando a gente começar a orar, quando a gente aderir ao estilo de vida da oração. Só que tem uma coisa, o diabo ele sabe que por a oração ser o ato mais profundo de intimidade com Deus, o ato mais vital para nós que é respirar, o diabo ele não quer que a gente ore. Ele quer que a oração seja tratada como uma prática antiga. Eles faziam isso no passado. Ele quer que seja vista como alguma coisa que não é de tanta urgência. Amanhã eu oro. No outro mês eu oro. Quando tiver relógio de oração eu oro.
Ele quer que seja vista como algo que não vai interferir na vida de ninguém, que não vai mudar a rotina de ninguém, que não vai transformar a vida de ninguém. O diabo, ele quer nos mostrar que a oração não é tão necessária, que a oração é apenas um ritual quando a gente vem aqui para a igreja, ou é um ritual quando a gente acorda, é um ritual que a gente faz antes de comer. Mais do que o diabo quer te fazer parar de ir na igreja, parar de vir aqui, ele quer parar a sua vida de oração. Mais do que você parar de conhecer a palavra, de conhecer, de buscar conhecimento em qualquer lugar, ele quer fazer com que você pare de estar de joelhos todos os dias. Ele não quer só te tirar das programações, te tirar do ministério, te tirar da banda. Ele quer parar a sua vida de oração, porque um cristão que não tem vida de oração não é cristão. Um cristão que simplesmente se diz cristão e não pratica isso, Jesus ele nos deixou exemplo. Então, se a gente é cristão, a gente pelo menos vai tentar seguir esse exemplo. E o diabo sabe que nada pode vencer um cristão que todos os dias faz o inferno tremer quando está de joelhos no chão. Ele sabe que se ele conseguir te tirar do seu íntimo com Deus, você vai ser um cristão fraco, você vai ser um cristão morto. E cristão morto, o que vai atrapalhar a vida do diabo? Nada. Pode vir para a igreja, pode continuar vindo aqui todo sábado, pulando, dançando, mas se você não tiver uma vida com Deus, nada disso vai valer. Então você nunca pode parar de orar, nunca pode deixar de estar no Santo dos Santos, buscando a face de Deus, nem um dia sequer. Eu sei que é difícil você manter uma constância com Deus, é muito difícil. Eu falo isso por mim mesmo porque tem vezes que eu não consigo orar, tem vezes que é muito difícil orar. Mas Deus, Ele sempre nos fortalece, Deus sempre nos ajuda a estar buscando a face dEle. O problema é que a cada geração que se passa, nós vemos cada vez menos cristãos que entenderam a real importância da oração. Pouquíssimos são os que a têm como algo vital na vida cristã. E você tem sido um desses poucos que tem se comprometido com isso? Ou ainda não? Tem um grande homem de Deus que se chama Martin Lloyd Jones. Ele escreveu assim: por ser a mais elevada atividade da alma humana, a oração é ao mesmo tempo o teste definitivo da real condição espiritual do homem. Não há nada que reflita tanto a verdade ao nosso respeito como povo cristão, quanto a nossa vida de oração. Sua vida de oração é o seu espelho de intimidade com Deus. Você ora muito, você está bem perto de Deus. Você ora pouco, você não está tão perto de Deus. Se você ora muito, você vai estar mais íntimo. É que nem se você conversa com uma pessoa bastante, você vai ser mais amiga dela. Se você não conversa, você vai estar mais longe. Peraí, deixa eu ver aqui. Se você não tem essa prática como uma prática constante, você precisa começar a partir de hoje a ter. Não porque eu estou falando, mas porque Deus quer isso para a nossa vida. E porque Deus quer pessoas vivas na igreja dele. Porque a gente é um corpo de Cristo e a gente não pode ser um corpo de Cristo todo defeituoso, todo deformado, todo morto. Porque um corpo morto é nada. Mas por que tanta ênfase assim na oração? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é oração. Além de ser alguma coisa tão vital, tão importante para a nossa vida, é alguma coisa muito fácil, que é simplesmente a gente conversar com Deus, como a gente fala com um amigo. Simplesmente isso, a gente chegar. A gente não precisa ter palavras bonitas, a gente não precisa fazer nada demais para a gente chegar na presença de Deus. A gente só precisa falar com Ele. Pode ser de olho aberto, pode ser de olho fechado, de olho, pé, deitado. Tanto faz. E é algo simples, mas como eu tinha dito antes, ela é algo difícil porque é uma coisa espiritual. Sendo uma coisa espiritual, nós temos a tendência de que a nossa carne vai estar em vigor pelo Espírito.
e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. A oração, ela é algo espiritual, e sendo algo espiritual, a sua carne vai se opor. Logo que você começar a orar, a sua carne vai entrar em guerra. Até antes de você começar a orar, a sua carne vai entrar em uma guerra muito grande com o seu espírito. E a carne vai tentar combater de todas as formas, mas o Espírito Santo é aquele que está com a gente, que nos fortalece, que nos ajuda a chegar à presença do Pai. E só com o auxílio do Espírito Santo a gente vai ter sucesso nessa tarefa. E Richard Newton disse algo que ilustra bem essa guerra espiritual. Ele fala assim: a causa principal da minha pobreza espiritual é devida a uma negligência, que você deixa de lado, uma negligência injustificável de oração. Posso ler, escrever, conversar ou ouvir com prontidão, mas orar é mais espiritual e íntimo do que qualquer dessas coisas, e é dos mais espirituais dos deveres que meu coração carnal está pronto a fugir. Então a gente começa a orar para a gente fazer guerra contra a nossa carne, que a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra ninguém que está aqui, não é contra ninguém que está no mundo, não é contra os muçulmanos, não é contra ninguém. Mas a nossa carne, a nossa guerra, ela é uma guerra contra a carne, é uma guerra contra os demônios, é uma guerra espiritual. E a gente orando, através da oração, você fortalece o seu espírito. E por mais que seja difícil orar, ore. Jesus orou quando foi mais difícil para ele. Quando ele estava lá no... Quando ele estava... gente, vai ter que... Calma. Quando ele estava no momento mais difícil dele, que foi quando ele estava no Getsemane, quando ele já ia ser preso e ele ia ser crucificado, ele ficou horas e horas e horas ali no jardim, que chama Getsemane, né? E ele orou com tanto fervor, com tanta intensidade, que ele até suou gotas de sangue. Então, com esse ato, Jesus mostra que a gente deve orar quando a gente estiver bem, quando a gente estiver mal, quando a gente estiver com problema, quando a gente estiver sem problema. E, além da gente fazer guerra contra a nossa carne, a oração, ela tem o efeito de produzir santificação em nós. Quanto mais estamos no nosso íntimo com Deus, mais parecido com Ele nos tornamos. E quanto mais santos houver, mais oração haverá. E quanto mais oração, mais verdadeiros santos. Um santo, não um estado, santos separados do pecado. Os santos só vão começar a povoar essa igreja quando a gente começar a orar. Você só vai ser uma pessoa santificada quando você for formado na escola da oração, quando você chegar diante de Deus e você se desgastar ali, se você se lançar diante de Deus. Tiago 5,16 fala assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração tem muito poder. A gente não tem uma dimensão de quão poderosa é a oração. E a oração é a principal arma do cristão contra tudo. Contra a nossa carne, para a gente se santificar, contra qualquer situação, para qualquer coisa que a gente vai passando, a gente, usando a nossa arma que Jesus nos deixou, que é a oração, a gente vai vencer tudo. A oração, ela toca o coração de Deus. No versículo 17 e 18 de Tiago 5 ainda, fala assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram a chuva. A oração tem poder. E a gente vê aqui a situação da nossa cidade, a situação de São Paulo. Se a gente se levantar e clamar para que a água desça do céu, a gente vai conseguir. Não pela nossa força, mas pelo poder da oração. Para a gente estar fazendo a mesma coisa que Elias fez. Ele simplesmente orou. E no versículo 15 de Tiago 5 fala assim: e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, se você orar por quem está doente, se você orar por quem está no hospital, Deus vai curar essa pessoa.
no tempo dele, só que você tem que orar com fé, não adianta orar por orar. E a oração de arrependimento, que é essa, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. A oração de arrependimento é ouvida e os pecados são realmente perdoados. E quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente coloca o nosso joelho diante do Senhor, e a gente pede realmente perdão, e a gente ora com o coração arrependido de verdade, Deus, Ele nos perdoa, assim como Ele perdoa Davi no Salmo 51, ele se humilhou diante de Deus, pediu perdão, e a gente tem que fazer isso sempre, porque nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, nenhum pastor aqui é perfeito, ninguém é perfeito. Então, a gente tem que se humilhar diante de Deus também. Eu já estou quase acabando, calma aí, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para vocês verem um pouco sobre o poder da oração, além de Elias ter orado e parou de chover, o rei Ezequias, não sei se vocês já ouviram essa história, o rei Ezequias, ele estava prestes a morrer e ele orou, ele chorou, ele se humilhou diante de Deus e Deus o livrou da morte. Deus concedeu mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Então, cara, se você orar, você pode até... Tipo, você está morrendo e você pode começar tudo de novo, porque Deus ouviu a sua oração, Ele viu suas lágrimas. Esse é o poder da oração. A gente tem que orar pela nossa nação, assim como fizeram Esdras, Neemias, Daniel. Eles pediram perdão pelos pecados do próprio povo deles. Não eram eles que tinham cometido, mas eles pediram perdão e pediram misericórdia pelos pecados do povo. E a oração tem o poder de transformar uma nação, tem o poder de transformar vidas, pessoas, de aquecer o fogo do Espírito Santo nos nossos corações. E a oração pode trazer o avivamento pessoal, pode mudar a sua vida, e também a oração pelas outras pessoas pode trazer o avivamento para geral. Assim. Calma. E Jesus, como eu já tinha falado, Ele é o nosso maior exemplo de oração. Ele sempre saía do meio da multidão, Ele sempre saía, deixava os discípulos de lado um pouco, e Ele ficava a sós com Deus. E Ele ia muitas vezes para o monte, Ele ia orar, Ele passava a noite inteira diante de Deus. E simplesmente Ele estava lá orando. Moisés também passou 40 dias no monte com Deus. E outros homens também entenderam a importância da oração, o valor, o poder da oração. Um dos maiores homens de Deus que a gente conhece é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele viveu sob os joelhos dele. Paulo orava sem cessar, ele orava incansavelmente. Tanto que ele até escreveu em 1 Coríntios 11, versículo 1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele seguiu o maior exemplo de Jesus, que foi a oração. Ele seguiu esse exemplo e ele tinha tanta autoridade, ele foi tão grande de Deus, porque ele foi formado na oração, ele teve sucesso na oração, que ele falou, sejam meus imitadores. Agora, para acabar, além de homens da Bíblia que a gente conhece, eu queria são algumas frases que estão aqui nesse livro. Peraí. Esse livro é bom, gente. Sei que ninguém vai conhecer esses caras, mas eles foram muito grandes diante de Deus. Um deles é o bispo Asbury. Ele disse assim, propus-me a levantar às 4 horas da madrugada, tanto quanto possível, e gastar 2 horas em oração e meditação. Samuel Rutherford, ele disse assim, ele levantava às 3 horas da manhã para se encontrar com Deus em oração. Joseph Alleine, ele se levantava às 4 horas para sua tarefa de oração, e ele ficava orando até às 8 horas da manhã. E se ele ouvia que outros negociantes começavam seu trabalho antes dele se levantar, ele falava assim, nossa, como isso me envergonha, não deveria o meu Senhor merecer mais do que os senhores deles? Aquele que aprendeu a orar... aqui está.
E só para agora finalizando realmente, é uma breve história de um grande herói da fé. Ele se chama David Brainerd. Eu não sei quem já ouviu falar dele. Alguém? Não? Tá. A história dele foi assim. Tanto que o livro fala assim: nenhum milagre testifica com força a verdade do cristianismo do que a vida e a obra de David Brainerd. Sozinho nas matas da América, lutando dia e noite com a doença mortal, inexperiente na cura de almas, e ele estabeleceu a verdadeira adoração a Deus, tendo acesso aos indígenas durante uma grande porção de tempo, só através de um intérprete, porém fortificado com a palavra de Deus no seu coração e na sua mão, ganhou muitos para o serviço de Deus. Sua alma inflamada com a chama divina e com mente, coração e boca sempre em oração, assegurou todos os resultados graciosos de sua vocação e devoção divinas. Os indígenas experimentavam uma grande transformação, passando do mais baixo embrutecimento de um paganismo cheio de ignorância para se tornarem cristãos puros, devotados e inteligentes. O segredo deste resultado é encontrado no próprio David Brainerd. Próprio David Brainerd. Ele era um homem de Deus, a favor de Deus sempre e em todas as ocasiões. Deus podia manifestar-se através dele sem nenhum impedimento. Brainerd viveu uma vida de santidade e de oração. Seu diário é repleto de registros de horas de oração, meditação e recolhimento espiritual. O tempo que gastou em oração particular somava muitas horas diariamente. Quando eu volto para casa, disse ele, e me entrego à meditação, à oração e ao jejum, a minha alma anseia por mortificação, abnegação própria, humildade e separação de todas as coisas do mundo. E eu nada tenho que fazer com a terra, mas só nela trabalhar honestamente para Deus. Não desejo viver um minuto sequer para as coisas que o mundo oferece. Foi a oração que deu a sua vida e o seu ministério, seu maravilhoso poder. Nós só vamos voltar a ver esses caras, nós só vamos voltar a ver outros Paulos, outros Pedros, outros Filipes, outros apóstolos que receberam o poder de Deus quando a gente se entregar à oração. Isso aqui não pode ficar aqui, essa palavra não pode morrer aqui, porque você tem que levar isso para a sua vida. Se você é cristão, se você quer estar mais perto de Deus, necessariamente você precisa começar a exercitar a sua oração, você precisa passar horas e horas perante o Senhor. Então, a oração, ela não é só uma obrigação assim do cristão, mas ela é uma necessidade. Então, que você possa estar entendendo que sem oração você nunca vai ser um grande homem de Deus. E eu creio que a gente quer ver uma geração mudada. Eu creio que a gente quer ver uma geração diferente, uma geração que vai sair às ruas e vai ganhar muitas escolas para Jesus, vai ganhar muitas vidas para Jesus, mas a gente só vai ter um poder de Deus quando a gente orar. Se a gente não vai orar, a gente nunca vai ter esse poder. A oração, ela tem que ser feita. E eu gostaria agora de orar, para finalizar aqui. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, Pai, por esse momento, Pai, que nós podemos passar em Tua presença, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, Pai, por tudo que foi falado aqui, Senhor. Que essa palavra, Senhor Deus, Pai, possa estar ficando em nossos corações, Pai. Que nós possamos estar aprendendo a orar com o Senhor, Pai. Que nós possamos, Pai, ser grandes homens do Senhor, Pai. Que nós estejamos dispostos a estar abrindo mão de nós mesmos, Pai. Que a gente não se satisfaça com a vida que nós estamos levando, Pai, que o preço que for necessário pagar, Pai, que nós possamos estar pagando. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Vai gravando essa palavra nos corações de cada um aqui, Pai. Que a nossa geração, Pai, que a geração desses adolescentes, Pai, possa ser uma geração poderosa no Senhor, Pai. Que a gente possa ver Paulo, ver Pedro, ver David Brainerd aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Teu poder, Pai, possa estar em nossas vidas, Pai. Que nós possamos estar mudando esse mundo, Pai, através da oração, através do Teu poder, Pai. Nós sabemos que só com o Senhor nós podemos fazer alguma coisa, Senhor. Pai, então que o Senhor possa estar sempre nos incomodando para nós
podermos lembrar de orar, Pai, e que isso não caia no nosso esquecimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém.